Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Forato. Meu nome é Lucas. Estamos aqui para a nossa 8ª aula de Direito aplicado ao mercado de seguros. Para a aula de hoje eu preparei um material bem interessante. A gente vai conversar sobre a teoria geral dos contratos. A gente está iniciando aqui o módulo mais específico, onde a gente vai tratar do contrato de seguros, em espécie, as suas naturezas, as suas cláusulas prioritárias, a sua forma específica de contratação, aqueles elementos que compõem o mercado, obrigatoriedade da corretagem e tudo mais. Só que tudo isso é vinculado a uma regra geral que vai estipular normas básicas para qualquer contrato civil. E o contrato de seguro, embora ele tenha proteções próprias do sistema financeiro nacional e proteções mais rígidas ainda, que são próprias do Código de Defesa do Consumidor, em síntese, ele é um contrato civil, tanto que ele está disposto no próprio Código Civil. Como tal, a gente tem que tratá-lo segundo suas diretrizes gerais. As diretrizes gerais dos contratos, elas basicamente se desenvolvem ao redor de princípios, né? Princípios gerais de contratos. A gente já conversou lá nas aulas de Teoria Geral do Direito sobre os princípios gerais do direito, né, como elementos de fonte jurídica, né, ao lado da norma, da lei, do costume, da jurisprudência, que a gente vai compreender que esses princípios eles têm natureza específica para alguns elementos jurídicos, como é o caso dos contratos. Então a gente trouxe aqui 4 princípios. Esses 4 princípios, se vocês forem procurar na doutrina civil, vão encontrar muitos autores que expandem para vários outros, tá? Mas esses 4 são os mais unânimes. Se você pegar quase toda a doutrina na área do direito civil, você vai encontrar que os contratos têm esses 4 princípios. Portanto, vamos trabalhá-los de forma mais detalhada, né? Fazendo a leitura aqui da nossa lousa, o primeiro deles, naturalmente o mais importante, já que a gente está conversando de uma área do direito que é própria do direito subjetivo, do direito privado, é a autonomia da vontade. Precisamente vontade aqui é a subjetividade do indivíduo, né? Então, ela está descrita com função aos contratos no artigo 421 do Código Civil, né, como a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Isso é, na prática, a limitação da vontade contratual se dá por uma norma de ordem pública, né? Então, a gente está falando aqui de algo que limita a vontade. Norma de ordem pública. Então a gente está naquela velha questão que a gente tratou bastante no começo desse mini curso, que é norma de direito privado versus norma de direito público, né? Dentro do direito privado a gente tem o ambiente da vontade, o ambiente subjetivo, a gente vai ter a regulação dessas atividades entre particulares, que vão inclusive dar função de validade ao contrato para que ele tenha força obrigatória, que é o próximo princípio. Todavia, tem regras que vão garantir a função social do contrato. A gente vai trabalhar a função social melhor logo adiante. Mas só para a gente compreender bem esse tópico de autonomia da vontade, quando a gente está falando dessa função social, dentre muitos aspectos, a gente está falando daqueles elementares do contrato. O que é um elementar do contrato? É o contrato ter obrigatoriamente um objeto lícito, os agentes que estão realizando o contrato serem indivíduos capazes, não estejam sob nenhuma espécie de coação ou estado de necessidade que os force a realizar aquele contrato, não existir nenhum vício de consentimento, ou seja, nada que impeça o contratante ou os contratantes de compreender exatamente aquilo que eles estão concordando com aquilo que eles estão aceitando, e a gente vai ver mais para frente, especialmente na aula em que a gente começar o contrato em espécie de seguro, a circunstância do contrato de adesão, porque ela é muito ligada a essa função social do contrato, uma vez que o contrato de adesão pode ferir essa autonomia da vontade, porque ela pode tornar difícil a compreensão das normas e, portanto, colocar um vício no contrato que impeça o contratante de compreender aquilo que ele está aquecendo ao assinar aquele contrato ou ao realizar aquele negócio jurídico. Então, a função social do contrato, ela, ao mesmo tempo que limita essa autonomia da vontade para impedir que o indivíduo vá a partir do contrato e fira direitos de outras pessoas, de terceiros, ou que utilize objetos ilícitos que possam prejudicar a ordem pública, que possam ferir de forma mais prática a ordem do direito, ela também protege os contratantes pela imposição de normas públicas que garantem que o contrato garanta essa autonomia da vontade, sem que, todavia, essa autonomia da vontade
prejudique outras partes daquele contrato ou a terceiros. Perfeito? E por que tem que existir toda essa proteção? Porque o outro princípio do contrato é que ele tem força obrigatória. É o que a gente chama aqui, ó, novamente, tratando um termo em latim, né, pacta assunta servanda, né, que basicamente significa, a tradução é que os pactos, né, os contratos devem ser observados, eles devem ser cumpridos. Então, um contrato, vamos fazer aqui a leitura, eficaz e sem vício, deve ser cumprido pelas partes. Sob esta ótica, pode-se dizer que o contrato faz leis entre as partes que o celebram. Então, a gente está tratando aqui basicamente do seguinte, que uma vez que o indivíduo está plenamente consciente, capaz, tenha escolhido um objeto lícito, portanto, vai elaborar um contrato que pode ser eficaz, que ele não tenha nenhum vício de consentimento, ou seja, ele esteja em plenas condições de conhecer e compreender aquilo que ele está concordando, aquilo que ele está contratando, aquele contrato vai gerar uma obrigação que ele deve cumprir. A gente vai ver mais para frente que existem circunstâncias específicas que vão afrouxar essa regra, naturalmente, porque a gente está falando também de que o contrato ele tem que seguir a função social, portanto ele tem que manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, o equilíbrio de proporcionalidade das obrigações tem que ser mantido. Então, se esse equilíbrio é atingido, essa força obrigatória aqui é mitigada. Mas, de regra geral, o contrato ele é obrigatório. Perfeito? O terceiro princípio que a gente tem que tratar com bastante atenção é a relatividade contratual. Né? Relatividade contratual, aqui vamos afastar um pouco aquele conceito, né? Até um senso que a gente tem quando a gente lembra daquelas aulas de física, né? De relatividade geral, ela não vai ter essa característica de relatividade do contrato de acordo do ponto de vista de quem observa, tá? Não é essa relatividade. Aqui a gente está tratando especificamente de como o contrato se regula entre as partes que o celebraram e como ele pode e se ele pode atingir terceiros. É isso que a relatividade contratual trata. Então vamos aqui ler a nossa lousa, né? Traduz uma regra geral, segundo a qual os contratos só vinculam os agentes que dele participaram. Disse regra geral, pois em circunstâncias especialíssimas o contrato pode atingir terceiros ou sofrer influência de ato de terceiros, desencadeando obrigações ou autorizando sua revisão. Então, vejam bem, é precisamente o que a gente estava falando do princípio anterior, da força obrigatória. Eventualmente, algo pode acontecer, esse algo pode ser o ato de um terceiro, que vai prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E ao prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a gente vai autorizar que ele seja revisado, que ele se altere. Da mesma forma, pode ocorrer um ato de terceiro que desencadeie algo no contrato. Isso também está ligado à relatividade do contrato. Por quê? Porque o contrato ele é relativo só às partes que o celebraram. Portanto, ele só cria obrigação entre essas partes. Mas, eventualmente, um ato de terceiro gera uma obrigação. E esse terceiro não era parte no contrato. O contrato de seguro ele é um excelente exemplo disso. Por isso que esse princípio é muito importante quando a gente trata dos contratos de seguro. Porque muitas vezes o sinistro não vai ser causado por um evento aleatório da natureza. Ele vai ser causado por um indivíduo, um terceiro, doloso ou culposamente, ou acidentalmente. Causa um dano. Então, esse indivíduo causa um dano a um objeto que é protegido por um contrato de seguro, no qual o segurado transferiu à seguradora, mediante o pagamento do prêmio, o seu risco. Isso basicamente conforma um contrato de seguro. E um ato de terceiro, que causa o sinistro, gera a obrigação da seguradora de indenizar o segurado. Então aqui nós temos um exemplo muito claro da atividade de um terceiro que está interferindo numa relação contratual e gerando obrigações. Né? Da mesma forma, atividades de terceiro, aí é claro, um ambiente bem maior, podem alterar um contrato de seguro, por exemplo, pela hipervalorização de determinado bem. Isso acontece muito em seguros de obras de arte, que, por eventualidades, determinadas obras de arte acabam sofrendo uma valorização muito alta. E essa valorização alta vai prejudicar o contrato, porque ela vai atingir o fundo mutuário. Porque uma vez que o valor aumente, o risco aumenta. Então, no momento que o contrato foi celebrado, o risco era calculado em determinada forma, em determinado montante, e após um evento, esse risco aumenta muito. Um exemplo típico, o falecimento do autor da obra. Muitas vezes, infelizmente, do autor de uma obra artística, o valor daquela obra cresce muito.
se aquela obra estava de determinada forma segurada por quem a adquiriu, a seguradora, que tinha um risco calculado para aquele momento, se vê, depois do falecimento do autor da obra, obrigada a reparar um risco muito maior. Então, esse é um evento que vai ter um ato completamente aleatório que atingiu uma pessoa externa, que no caso é o autor da obra, mas que não era o proprietário daquela obra, que não era o segurado daquele contrato, mas que alterou o valor do bem segurado. E isso vai autorizar a revisão. Ou seja, vai mitigar aquele princípio de que os contratos têm força obrigatória. Por isso a gente trata muito dessa questão da relatividade do contrato, ela tem uma ligação direta com o princípio da força obrigatória, que tem uma ligação direta com o princípio da função social do contrato. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Esses três princípios, é claro, eles vão ter que cumprir um elemento básico, né? Esse elemento aqui a gente pode chamar que ele é básico da vida, que é a boa-fé. O indivíduo está contratando, presume-se que ele contrate de boa-fé. Por quê? Porque se ele não tiver boa-fé, o contrato está viciado, porque no momento que ele age de má-fé, ele age tentando causar um prejuízo para a parte contrária, para a parte que está do outro lado do contrato. Também é comum acontecer em seguros, né? Infelizmente, a gente tem um ambiente securitário, muitas vezes, segurados que tentam fraudar os seguros, especialmente em seguros de vida, seguros de acidente, dano, incapacidade laborativa são alvos disso, seguros de veículos, automotores também, né? Acaba sendo até comum quando o veículo deprecia ou sofre um acidente, o segurado oculta esse acidente da seguradora, procura ele mesmo fazer um reparo básico no veículo e depois, então, tenta gerar uma perda total para conseguir obter da seguradora o valor total da sua indenização. Às vezes tenta até simular um roubo ou facilita que esse roubo aconteça. Isso mitiga a boa-fé. Então, a boa-fé contratual, ela tem duas vertentes. Ela é uma obrigação, as partes que estão contratando são obrigadas a contratar de boa-fé, e há também uma presunção. Até que se demonstre o contrário, presume-se que os indivíduos contratantes estão contratando de boa-fé. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida, né? Tratamos, pois, da boa-fé objetiva, uma obrigação inerente aos contratantes de guardarem probidade e boa-fé, ou seja, de agir de forma moral e ética antes da contratação, durante a vigência do contrato e após a sua conclusão. Após a sua conclusão, a gente está falando precisamente de que, uma vez terminado o contrato, né, sem que nenhuma parte tenha dado prejuízo à outra, é uma obrigação de ambos os contratantes zelar pela imagem do indivíduo que contratou com eles. Não criar nenhum empecilho, nenhuma dificuldade para que esse indivíduo contrate com outros. Isso é um elemento muito sério, muito delicado. Muitas vezes, o indivíduo contrata um produto, um seguro de uma determinada seguradora, não observa atentamente as cláusulas do contrato, a seguradora, todavia, não viola nenhum direito dele naquele contrato, mas mesmo assim ele se sente lesado. Esse sentimento é um intuito muitas vezes não baseado no fato real. E quando o fim do contrato de seguro, ele procura uma outra seguradora, no entanto ele começa a fazer uma propaganda negativa contra a seguradora anterior. Isso viola o princípio da boa-fé contratual após a conclusão do contrato. Né? Da mesma forma, a seguradora não pode, com o objetivo de vindita, né, contra aquele segurado, caso ele troque de seguradora, causar uma dificuldade no mercado para aquele indivíduo, eventualmente expondo ele como um agente de risco, se ele não gerou nenhum risco. Então, isso é o que a gente chama de boa-fé pós-conclusão do contrato. Durante a vigência é a mais clássica, né? Que é precisamente o que a gente comentou agora há pouco, do indivíduo não tentar causar um dano forjado, não tentar obter uma vantagem indevida através do objeto contratual. No caso aí, a gente estava comentando do seguro, do indivíduo tentar dar PT no carro, ou forjar um assalto, um roubo e tudo mais. E antes do contrato é precisamente a intenção do indivíduo, né? Aquele intuito inicial de que quando ele vai contratar, ele tem que contratar com o objetivo específico de aquecer com as suas obrigações e não violar o direito do outro contratante. Né? Se o indivíduo já inicia o contrato objetivando causar o dano, ele não está agindo com boa-fé. Mas, como dito, essa boa-fé ela tem que ser presumida. Ela só pode ser reconhecida negativa se provada.
A má-fé só vai ser demonstrada no contrato uma vez provada. Até prova da má-fé se presume a boa-fé. A gente está tratando aqui praticamente de uma máxima do direito, né? Muito conhecido o direito penal, né? Que todos são inocentes até prova em contrário. Basicamente, esse é o mesmo elemento. Bom, e sobre a função social do contrato, né? Vamos dar uma atenção mais específica para esse termo. A gente consegue fazer uma compreensão boa dela pela análise dos princípios, mas é importante dar bem pontuada aqui, né? Fazendo a leitura da lousa, função social do contrato guarda como, já visto, correlação direta com a liberdade de contratar. Trata das limitações que sofre pelo direito público, mas não do ponto de vista da intervencionista do Estado. A gente não está falando precisamente que o Estado ele vai intervir objetivamente no contrato. Não, o Estado não é parte, então ele não intervém. Mas o Estado, pelo poder jurídico, ele vai criar regras básicas que devem ser observadas durante a elaboração do contrato e na sua vigência. Isso é que vai estruturar a função social, né? Então, sim, no fato de que, ao contratar, os indivíduos devem zelar pela concretização do direito. Aqui é o direito naquela acepção de justiça que a gente estava conversando lá na primeira aula. Basicamente impedindo que determinado objeto contratual fira os infindáveis interesses interpessoais que se edificam ao redor de uma propriedade. Quando a gente está falando de contrato, é claro que a gente está falando basicamente de uma estrutura de propriedade. E a propriedade ela vai gerar efeitos sociais. Ela tem uma função, uma casa tem a função de abrigar, ela tem a função de gerar renda através de aluguel, ela, em determinadas vertentes, até pode ter a função social e a característica de um investimento. Então ela tem que cumprir essa função social. Então o contrato ele tem que zelar para essa ideia. Você não pode tentar criar um contrato que desvirtue a função de um determinado bem. Porque ao desvirtuar a função de determinado bem, você está ferindo os direitos da coletividade. Então, isso é elementar da função social. E a partir dessa elementar, a gente vai tendo aquela criação de outros elementos pontuais no contrato, que vai ser a garantia da capacidade civil, que tem que ser protegida, porque se você não garante a capacidade civil de um indivíduo, você também não está garantindo os eventuais reflexos que possam atingir outros indivíduos a partir daquele contrato. Porque se o indivíduo era incapaz para compreender aquilo que ele estava aquecendo, ele também se torna incapaz para compreender os efeitos negativos que aquele contrato podem gerar para terceiros. Então isso vai fazer parte. O equilíbrio econômico-financeiro, ele também é muito atrelado à função social, porque se você desequilibrar economicamente o contrato, você pode prejudicar o próprio sistema financeiro nacional. Porque seguradoras vão parar de ter condição de garantir os seus fundos mutuários, aquelas reservas técnicas que elas podem lançar mão de forma administrativa, elas não vão ter condição de ponderar, de calcular, para poder cobrir as apólices que elas emitiram. Então é muito importante esse equilíbrio econômico-financeiro. Ele está atrelado à função social e ele gera um princípio próprio, que a gente vai estudar agora, que é baseado na teoria da imprevisão e da revisão contratual, né? Então vamos fazer uma leitura rápida aqui. Como decorrência dos princípios contratuais, surgem as regras hábeis a garantir o equilíbrio das relações contratuais. Pois podem ocorrer fatos que alterem o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, gerando vantagem excessiva a um e onerando por demasiado outro, pela ocorrência de mudança superveniente das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível por qualquer das partes ou de evento imprevisível e extraordinário, que comprometam o valor das prestações contratuais. Historicamente, essa teoria da imprevisão ela começou lá na Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra Mundial, muitas propriedades que tinham valor perderam seu valor. Então, muitos contratos atrelados a essas propriedades ficaram onerosos, especialmente para quem fazia aquisições, para quem realizou uma aquisição durante a guerra ou antes dela e depois da guerra tinha que garantir o pagamento. Da mesma forma, com relação ao câmbio, porque naturalmente uma guerra ela prejudica demasiado a política monetária dos países que dela participam direta e indiretamente. Então, essas circunstâncias fazem com que determinados contratos feitos em determinadas moedas passassem a ter uma hipervalorização.
E a partir dessa hipervalorização, onerando indivíduos que tinham sua economia baseada numa moeda mais frágil. Isso basicamente estruturou essa teoria. Trazendo ela para a nossa realidade, pode não ser muito diferente. É a situação lá do quadro, o falecimento do autor gera uma hipervalorização daquele quadro e essa hipervalorização aumenta o risco ao qual a seguradora está sujeita. Aliás, pela hipervalorização, não só o valor do quadro, mas também ele se torna mais visado para ser subtraído, para ser roubado. Então a gente não está falando só da perda dele, da destruição, mas também do roubo. Torna-se mais arriscado, portanto aumenta o risco. Da mesma forma, produtos importados, eles têm o seu valor baseado em moeda estrangeira. Os contratos, por excelência, claro, a gente vai ver muito disso, eles têm que sempre ser elaborados na moeda corrente no Brasil. Senão você não está garantindo o nosso sistema monetário. Então, quando você realiza um contrato de seguro, esse contrato de seguro basicamente é realizado em real. Existem exceções? Claro, existem. A gente tem aquelas questões dos contratos extraterritoriais, que têm início de vigência no Brasil e terminam em outros países, claro, mas em essência eles têm que ser tratados em reais. Agora, quando a gente está tratando de um produto importado, converte-se o valor desse produto quando ele é adquirido. Então imagine-se que um produto comprado à cotação do dólar de 1,50 foi segurado. E a cotação do dólar, durante a vigência daquele contrato, sobe demasiado. Vai para 5, como a gente está agora. Como é que esse contrato vai funcionar? Vai gerar uma onerosidade maior para a seguradora? A depender das cláusulas contratuais, podem gerar. A seguradora pode se limitar exclusivamente a cobrir o risco dentro do valor em reais no momento do pagamento. Ou ela pode cobrir o risco dentro do valor de mercado do bem. E no caso de cobrir o risco pelo valor de mercado do bem, e o bem ser importado, portanto, seu valor está atrelado a uma moeda estrangeira, ainda que o contrato seja feito em real, no momento que ela for realizar o pagamento, na eventualidade de um sinistro, ela vai ter que realizar esse pagamento do valor monetário do bem no comércio, portanto, de mercado, e esse valor sofreu alteração, porque para a aquisição daquele mesmo bem, você está usando um câmbio muito desfavorável. Então, o risco ao qual a seguradora aqueceu modificou, ficou maior, tanto pelo valor quanto pelo contrato em si. Perfeito? Agora, e se uma das partes possui uma informação de forma privilegiada em relação à outra, ou seja, a outra não tinha condição de ter aquela informação, né, da iminência da ocorrência de um fato que comprometesse a prestação, de forma a tirar proveito de tal fato, a gente não está falando mais da possibilidade de uma revisão contratual pela teoria da imprevisão, a gente está falando já de um vício. Tá? Então, se uma parte no contrato tem ciência de que vai ocorrer um evento que vai alterar o valor do objeto contratado e, portanto, vai modificar as prestações para que ela obtenha vantagem, ela tinha esse conhecimento, ela não informou a parte contrária a respeito desse elemento. A parte contrária não tem meios de conhecer isso, então esse contrato tem um vício. Qual vício? Má fé. Ele feriu o princípio da boa-fé contratual. E, portanto, ele perde a validade, ele vai ser resolvido. E a resolução do contrato ela coloca as partes no mesmo estado antes da sua celebração. Ou seja, tudo aquilo que foi pago é devolvido. Tá? Então a gente não está tratando mais da possibilidade de revisar o contrato. Porque toda vez que ocorre um elemento de imprevisão que altera as prestações contratuais de forma demasiada e coloca esse ambiente de prejuízo, fica autorizada a revisão contratual. E se a revisão contratual não for feita de forma amistosa, ela vai ser feita na via judicial. Perfeito? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula, né? Então, se a gente compreendeu essa estrutura do contrato, a gente precisa compreender a formação dele. E a formação dele ela tem uma natureza muito importante para o seguro, porque o seguro trabalha muito com isso aqui, com proposta. Né? Então, todo contrato se origina de uma proposta. A proposta, por sua vez, versa sobre um determinado negócio jurídico e, portanto, deve ser feita por agentes capazes, tratar de objeto lícito, possível, determinado ou determinável, de uma forma prescrita não defesa em lei. A gente basicamente aqui está dizendo o quê? O indivíduo tem que ser capaz, maior de 18 anos ou maior de 16 emancipado, com pleno gozo das suas capacidades mentais. Ou seja, pleno uso das suas faculdades mentais e compreensão dos elementos daquele contrato. Segundo, o objeto tem que ser lícito, tem que ser algo que a lei autorize.
né? A gente não pode tratar que nada que seja ilícito. Tem que ser possível, né? A obrigação tem que ser possível de ser cumprida, ela tem que ser determinada ou determinável. Isso aqui é muito ligado com o contrato de seguro, porque a gente sempre fala de um risco que tem que ser possível, que tem um valor que possa ser determinado ou determinável, não pode ser um valor indeterminado, senão a seguradora não tem como conhecer o risco a qual ela está assumindo, logo ela não tem como determinar o prêmio, né? E forma prescrita, muitas vezes a lei determina a forma como o contrato tem que ser feito, muito comum em contratos de imóvel, que tem que ser por escritura pública, ou não defesa em lei, que é quando a lei não especifica um método objetivo no qual o contrato tem que ser realizado, ela não proíbe um determinado modo para qual o contrato deva ser feito, né? E seguindo aqui, a questão da proposta que garante essa natureza objetiva do negócio jurídico, a proposta obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Aqui a gente está conversando basicamente dos elementos de tempo. Por quê? Porque se você faz uma proposta para o indivíduo pessoalmente, ela expira naquele exato momento. Na hora que ele foi embora sem responder a proposta, ele não está obrigando o proponente. Se essa proposta é por escrito com prazo, ela obriga o proponente em determinado prazo. Depois do prazo não obriga mais. Se essa proposta ela comporta um objeto determinado e esse objeto se perde, essa proposta vai perder a validade. No caso do seguro, como existe uma proteção consumerista, uma proteção do sistema financeiro, a proposta ela segue regras específicas. Então, uma vez feita, ela tem um prazo de carência, onde ela vai perder a validade. Mas, enquanto ela é válida, ela obriga a seguradora. Significa que uma vez que é feita a proposta, se dentro do prazo de validade o segurado, o cliente, aquecer, informar sua concordância ao corretor, ele está vinculando automaticamente a seguradora. Se existir qualquer falha de comunicação entre corretor e seguradora, a resolução vai ter que ser entre eles. Por quê? Porque a seguradora delega essa atividade ao corretor. Então, ele é obrigado a comunicar imediatamente do momento em que o segurado concorda com a proposta. Mas do momento que ele concorda com a proposta, o proponente está vinculado a ela. Então, isso é importante do ponto de vista contrato geral e muito importante do ponto de vista do contrato de seguro. Perfeito? Com isso a gente conclui essa parte de teoria geral do contrato. Eu sei que foi uma aula um pouquinho mais longa, mas a gente precisava tratar desses temas, especialmente a função social do contrato e demonstrar como tudo isso se liga ao contrato de seguro. Na próxima aula a gente já vai conversar especificamente sobre as questões do contrato de seguro, questões mais pontuais sobre ele. Vamos dividir em 2 aulas, porque é uma matéria bem extensa, tá? Mas vai ser bem legal tratar desse assunto com vocês. Obrigado e até a próxima aula.